Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Muito bem, começando agora mais um Clubecast, o podcast do Clube Empreendedor Brasil. Meu nome é Rafael Ponzi, eu sou presidente do clube e é um prazer te receber aqui. E hoje um assunto bombástico, a gente vai falar um pouco sobre inovação dentro das empresas, sobre aquele intraempreendedorismo que a gente fala bastante, e os direitos do trabalhador e de quem inova. Gente, esse podcast vai ser muito interessante, vai causar revolta em uns e alegria de outros e tristeza de outros. E para falar sobre isso com muita propriedade, a gente recebe aqui a Elaine Prado, advogada, autora e fundadora da Solmark, empresa com mais de 35 anos de atuação em propriedade intelectual. Tá? Mas a gente vai mergulhar hoje muito num tema cada vez mais atual, que é esse que eu falei com vocês, que é o direito do trabalho na era da inovação, e como isso impacta empresários, gestores e o próprio trabalho criativo dessas pessoas dentro do mercado de trabalho, das empresas e tudo mais. Tudo bom, Elaine? Tudo bem, Rafael. Doutora Elaine, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada por me receber novamente. Não, é um prazer enorme e eu acho que esse assunto aqui a gente tem que debater muito, tem que falar muito sobre isso. Eu falo muito sobre empreendedorismo e sobre intraempreendedorismo. Acho que a revolução empreendedora, ela parte muito do intraempreendedorismo, desses funcionários que trabalham em empresas e inovam dentro das empresas. Só que o que a gente nunca parou para pensar é como é que isso pode gerar grandes questionamentos. Contingente trabalhista, perfeito. Como advogado aqui, excelente colocação. Eu, como leigo, digo o seguinte, uma confusão danada. E vamos falar um pouquinho sobre isso. E eu vou me colocar, inclusive, aqui, doutora Elaine, numa posição aqui de empreendedor que arrisca e pode se sentir lesado, às vezes, em contribuir e dividir coisas com quem não tem nenhum risco. Exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Claro. Primeiro, vamos falar sobre o livro. Dá esse livro aqui. Você escreveu esse livro aqui? Ítalo, bota aqui pra gente. Ó, Gestão e Justiça no Trabalho Inovador. Direito do Trabalho na Propriedade Intelectual. Esse livro aqui foi escrito pela doutora Elaine Ribeiro do Prado, tá? Aqui fala sobre patentes, marcas, segredo industrial, direitos autorais, cultivares, é isso? Exatamente. Cultivares, software, topografia de semicondutores, pacto de não concorrência, proteção de direitos no exterior e jurisprudência selecionada. Esse livro aqui já é um livro que já está esgotado, ou seja, sucesso total, né? Vai fazer uma nova tiragem, por favor? Preciso fazer. Ai, meu Deus, o dever me chama. O dever te chama, porque é muito importante a gente falar sobre isso aqui, a gente vai falar sobre isso aqui agora. Bom, começando, por que você fez esse livro? Esse livro nasceu de um projeto que nós tínhamos no escritório para falar de capital intelectual. Ok. Como um gestor, um empresário, precisa adotar medidas para evitar a fuga de capital intelectual. Tá. E a minha função nesse trabalho, nesse projeto, era falar do aspecto trabalhista. Ok. Que tipo de contrato poderia ser firmado com um colaborador, até que ponto poderia se estipular uma cláusula de não concorrência. E passado esse tempo de se falar em fuga de capital intelectual, enfim, de gestão do capital intelectual, de como uma empresa deve fazer a gestão das informações, né? Como tratar aquilo que deve ser mantido em segredo, né? Quem que deve ter conhecimento, acesso às informações, enfim. Passado esse período de falar desse tema, eu acabei mergulhando academicamente no assunto, fiz um mestrado, né, em propriedade intelectual, inovação, e nasceu desse estudo o livro sobre a gestão e justiça, né, os aspectos, a intersecção do direito trabalhista e o direito de propriedade intelectual. Perfeito, que é uma coisa muito falada nas entrelinhas, né, no mundo do empreendedorismo, né? Sim, e também porque, coincidentemente, houve um pedido de um cliente para se fazer um parecer sobre como regulamentar a caixinha de sugestões. Ou seja, como você pode fazer um regulamento interno, né, quando você tem ali uma política de chamar os colaboradores para participarem de ideias, darem ideias, sugestões, criarem, enfim, algo novo para a empresa. Perfeito. Porque é normal. Criar regras ali para a empresa. Regras não, mas assim, inovação, ideias que possam
Não, criar as regras, que eu digo, para poder essas ideias serem implementadas e como elas serão tratadas como que isso é tratado na nossa legislação, principalmente, né, em questão trabalhista, né? Sim. E aí, por conta desse parecer, surgiu um capítulo do livro, Ótimo. que é sobre a justa remuneração. Justa na inovação. Na inovação incidental. Quando o colaborador ele não é contratado para aquilo, mas ele passa por alguma intenção, enfim, sugestão dele, ele acaba participando porque ele leva uma ideia para a empresa. E aquilo podendo ser aplicado, né, pela empresa, pode ser feita uma patente, por exemplo. Ok. Então, como que se trata a remuneração numa situação dessa? Então, vamos lá. Vamos começar aqui, tá? Você que está vendo aí o nosso podcast agora, a questão toda é a seguinte. Tá lá a empresa, tem um funcionário. Hoje em dia, cada vez mais, os empresários e empreendedores querem funcionários inovadores, porque o mercado é inovador e muda o tempo inteiro. E a partir disso, os funcionários, né, os colaboradores, indicam alguma inovação e isso tem que começar a ser regulamentado. O que eu digo é que eu vou vestir aqui vestir aqui a roupa do empreendedor antigo, né? Se eu estou pagando esse cara para me ajudar, estou colaborando com o salário dele, estou pagando o 13º, estou no risco sozinho, se eu falir eu tenho que pagar tudo para ele. Por que esse cara, que se der uma ideia e der certo, ele vai ter que ter o lucro dela se ele não tem o ônus, o risco? Só tem bônus, não tem ônus? Então, essa já é uma primeira coisa. A segunda coisa agora eu vou tirar essa e botar a minha. Quando eu estou aqui, por exemplo, no Clube Empreendedor Brasil e faço parcerias com próprios terceirizados, talvez, e tenho uma ideia de um novo produto ou serviço, eu já combino antes. Eu falei, olha, vamos trabalhar comigo nisso, você vai ter uma remuneração aqui e uma porcentagem de um possível sucesso. Eu já combino isso antes, porque fica tudo certo. O combinado não é caro. O combinado não sai caro, eu uso isso na minha vida toda. O combinado nunca sai caro. Então eu já me previno a isso. Agora, você trouxe aqui, antes de a gente abrir os microfones, a gente ligar a câmera, exemplos de grandes empresas. Você falou, por exemplo, da Gerdau, que acho que é legal você contar sobre isso. A Gerdau tem um caso específico, a Doritos tem outro caso específico, vamos falar sobre isso agora, e está gerando uma confusão. O que você está trazendo é que a Justiça do Trabalho já está dando, às vezes, 50% de lucro. Não, praticamente 50%. Como é que está isso no mercado hoje? É um problema, né? Nós temos aí o caso da Vale do Rio Doce, que é um dos casos mais emblemáticos, porque nós estamos falando aí de uma lucratividade de 26 bilhões. Então o cara estava lá trabalhando no escritório dele. E outras coisas, era um funcionário. Tá. E ele deu uma solução. Na verdade, ele criou uma comporta que fez diminuir o tempo de passagem de minério de ferro para o forno de pelotização na troca de carros de grelha. É uma inovação. Bacana. E ele, pelo que eu pude ler, ele saiu da empresa. Quando ele retornou, ele viu que o negócio deu certo. Deu certo. E foi implantado. E aí gerou teria dado 26 bilhões de lucro. Que loucura. E ele entrou numa ação para pedir uma antecipação de prova para ser feita uma perícia e ser ali arbitrado um valor de um ganho para ele, então, de uma vamos participação. Lá. Mas a questão toda, minha pergunta é a seguinte, doutora. Esse cara foi contratado para gerar uma inovação nesse ambiente? Não. Não. E isso muda tudo? Muda. Perfeito. Então, fala um pouquinho mais. Primeiro, se você tem um colaborador que você contratou para aquela finalidade, aí tudo ali bem. No contrato de trabalho tem que estar previsto o que ele vai fazer e qual vai ser a remuneração dele. Beleza. Porque a lei dispõe o seguinte, salvo estipulação em contrário, a invenção será do empregador e não haverá nenhuma remuneração no seu próprio salário. Perfeito. E está sendo pago para isso, né? Sim, claro. Sim. É uma encomenda, né? Ok. Já numa situação onde não acontece isso, você tem colaboradores que vão à diretoria, apresentam uma ideia nova, uma sugestão, ou dão uma solução para um problema, e a empresa se apropria dessa solução, fazendo ou não patente, pode ser apenas uma inovação, que, como é o caso da Vale do Rio Doce, que gere um lucro desse. A nossa lei, ela estipula o seguinte, se aquele colaborador trabalhou durante o expediente, que foi contratado,
usou recursos da empresa. Boa, tô Então, gostando desse caminho aí. A propriedade patrimonial da patente, ou seja, o direito de pedir a patente é do empregador. Mas ao empregado caberá ser remunerado de uma forma justa, deve ser feita uma justa remuneração. Explica melhor aqui. Aí que mora o problema. Qual é a justa remuneração? Como se arbitra? Então, se eu sou de um departamento, sei lá, de RH, vou lá no departamento de produtos, indico um produto revolucionário e o negócio dá certo e gera 26 bilhões, a justiça hoje diz que eu tenho que ter alguma remuneração justa aí. E aí aplica 50% dos lucros. Mesmo sem eu pedir? Não, você tem que entrar com uma ação. Tem que entrar com ação. Não, mas se eu não pedir antes? Não, você não pediu, você tem enfim, se você for realmente reivindicar o direito, você tem que entrar depois, sim. Uma ação judicial. Não é assim automático. Você tem aqui uma situação de uma invenção incidental, então o trabalhador vai ganhar 50%. A não ser que você tenha um regulamento interno que ninguém vai fazer isso, né? Não vai se estipular 50%. Não se espera isso. O problema é que, normalmente, as empresas elas não têm um regulamento prevendo qual vai ser a remuneração. Ela se apropria... E no mundo tem alguma coisa... E, às vezes, dá só um prêmio. Sim. Sei lá... Que costuma ser uma coisa muito irrisória, né? Umas coisas simbólicas. Certo? Então, esse é o problema. Porque aí o empregado ele pode entrar com uma ação trabalhista, reivindicando um direito sobre aquela inovação, um direito econômico. E aí, o juiz ele tem aplicado 50% do lucro. Hoje em dia, quando a pessoa vai lá e entra na justiça, ele dá 50%. 50%. Esse cara, então, se ele entrasse, por exemplo, ali com a Vale, ele ia ganhar 14 bilhões. Ser o novo bilionário brasileiro, a Forbes brasileira. Ele quer fazer um acordo, ele está buscando um acordo. Né? Então, está ali num trâmite longo, umas 15 anos já, aguardando uma nova perícia. E ele já está mesmo... Olha, eu quero fazer um acordo, está esperando por isso. Então, está ali, né? A justiça é lenta, a gente sabe disso. Sim, claro. E o caso da Gerdau é que houve a condenação mesmo, para se pagar quase 1 milhão. Da Gerdau é esse outro da Vale? Assunto, outra coisa. Tá. Também, esse da Gerdau teve que pagar 1 milhão para um funcionário. Foi condenado já em segunda instância, enfim, já está lá. E acho que até já passou da terceira instância, já até passou da segunda instância, onde ele a Gerdau foi condenada a pagar o valor de praticamente 1 milhão para a equipe, né, que são 6 pessoas, pelo que eu também pude ver. Então, o problema é sério, existe um contingente vai aumentar cada vez mais, né? Se não tiver o cuidado, porque a gente não houve uma mudança na nossa legislação. Vamos falar sobre isso. Já que eu tenho alguns PLs aqui que você me passou. Tem aí o projeto de lei, sim. Há uma discussão. Mas vamos voltar um pouquinho antes de entrar no projeto de lei, que é o seguinte. Então, a gente está numa era, né? Eu digo que a gente está numa revolução empreendedora. O que a Revolução Industrial foi no século passado, esse século é a Revolução Empreendedora. Bom, beleza. A partir disso, a gente tem diversos empreendedores, empresários e grandes empresas e pequenas empresas com colaboradores que querem inovar e dando ideias e implementando ideias. Taxa pelo menos no Brasil, a taxa de falência de empresas é gigante com grandes ideias, né? E vemos aí esses empreendedores e empresários se arriscando para o mercado e falindo. Aí chegou um novo momento, que é ideias que dão certo, inovadoras dentro de empresa, precisam ser remuneradas para aquelas pessoas que deram essas ideias, principalmente, né, eu acho, pelo que eu estou entendendo, se ela não tiver ligação direta de trabalho em relação àquela ideia. Consegui trazer um pouco? Sim, se mais ou menos, né? Relação direta, né? Relação direta. Então, beleza. Aí começa a acender, porque, doutora Elaine, eu tô aqui no clube a gente tem aqui o clube há 7 anos, né? 2025, 7 anos. E o que chega de gente aqui falando o seguinte: Rafael, eu tive uma ideia maravilhosa. Aí eu falo, e aí, diga-me, assine essa NDA aqui antes, porque essa ideia... Eu costumo fazer o seguinte, cara, eu não quero nem ver, nem ouvir essa ideia. Eu não assino a NDA. Não vou me comprometer com isso. Eu não me comprometo com isso, até porque eu posso ter essa ideia daqui a pouco, né? Eu falo muito sobre isso. Eu falo o seguinte, gente, não sabe nem se a ideia dele foi... É dele? Foi inspirada em alguma outra que, inclusive, está protegida. Já está protegida? Não a ideia em si, mas talvez a solução ali. Então eu fico assim, meio preocupado, né? Veio com NDA, com uma ideia, eu já saio fora. Já saio fora. Cuidado. E aí, tomar cuidado. E outra coisa, pelo que eu entendi, pelo que eu venho vendo, teve uma pesquisa ótima. Tem que até ver que pesquisa foi essa, porque ela é muito divulgada, que é
uma ideia que você teve, por mais brilhante que ela seja, 300 pessoas do mundo tiveram essa ideia. Acontece. E de 300 pessoas do mundo tiveram essa ideia, 3 executam, uma ou nenhuma dá certo a ideia. Então, para uma ideia, por mais genial que seja, dar certo, tem que ter uma execução, tem que ter toda, né, uma coisa dessa. Agora, eu falo com as pessoas, cara, libera a tua ideia. Fala a ideia, joga aí, pô. Já deve estar no ar aí, então joga, tenta fazer com que ela tracione, que ela aconteça, e você vai estar junto do processo em algum momento. Agora, com isso tudo que eu tô vendo, a pessoa vai começar a segurar a ideia dela, né? Isso é ruim pro mercado, na minha opinião, porque segura-se ideias maravilhosas, morrem as ideias com as pessoas, né? E aí vem toda essa questão que você trouxe nesse livro da Gestão e Justiça no Trabalho Inovador, de direitos da pessoa que está inovando, trazendo essa ideia, né? Casos concretos que já aconteceram, por exemplo, na Vale, 26 bi de lucro. Não podia. Aí eu fico pensando aqui, eu não podia ter feito um contratinho ali, olha só, vou dar essa ideia aqui, me dá aí 1%. 1% de 26 bi é dinheiro pra caramba, né? Alguma coisa, né? Alguma coisa. Do que dar problema na justiça, ir para um juiz e o cara, botar assim, imagina que vai dar 50% para esse cara, olha a loucura. Não houve nenhuma decisão. Não, sim, ainda, eu tô elocubrando. Está em perícia, né? Está em perícia lá, tô elocubrando, vamos supor. O problema é que está demorando muito e o inventor já quer entrar em acordo. Em acordo, imagina. É melhor, né? Eu também acho, já bota o dinheiro no bolso, né? Deve ser um belo dinheiro, né? Com 26 bi de lucro. Então a gente começa a entrar nisso, eu não estava sabendo muito disso, acho interessantíssimo esse tema, a gente pode inclusive entrar mais nesse tema. Então, vamos falar mais sobre isso. Vamos começar pelas PLs, né? Projetos de lei. Você trouxe que tiveram vários projetos. Teve um de 23. Teve 2023, e outro 2024. Posso ler? Pode, deve, né? Então, vamos ler um pouquinho aqui rápido sobre esses projetos de lei, que é o seguinte. O PL 2141 de 23 é remuneração por inovação incidental. O autor é o Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal. Foi apresentado em 25 de abril de 23. Ele está ainda no mandato dele, isso é 25 agora. O objetivo é alterar o inciso 2º do artigo 91 da Lei de Propriedade Industrial de 96. Sim, então, já existe uma lei de propriedade industrial de 96, ele está mudando essa aí, para garantir ao empregado ou prestador de serviço uma remuneração adicional sempre que ocorrer invenção ou modelo de utilidade no âmbito do trabalho. A ideia é vincular esse pagamento ao valor econômico obtido pela empresa com inovação, ou seja, com lucro. Sim. Então esse é o PL. O problema é que ele colocou no projeto de lei 50%. Ele botou 50%? Não está aqui. Botou 50%. O famoso 50-50. Não é isso? Esse é o problema. É justo isso? É justo? Não é razoável, porque quem assume o risco é o empresário. É o empresário, pois é. O nosso desse é justo? Tramitação, como é que está a tramitação? 1º de junho de 23 foi remetido à Comissão de Indústria, Comércio e Serviços, SIX, e à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Prazo para emenda se encerrou em julho de 23, ok. Em 20 de fevereiro de 24, PL 16924 foi apensado a esse projeto. Ok, vamos falar sobre o 16924 já. Em 5 de maio de 25, agora há pouco, o relator deputado Josenildo, do PDT, emitiu parecer favorável ao 2141-23 com emendas e recomendou a rejeição do PL 16924, apensado. Então, começou 23 lá, colocou lá o 2141, veio um outro, colocou esse 169 de 24, e aí o Josenildo do PDT acho que tem que rejeitar rejeitou o 24. O que é o 6924? Aplicar 5% após o 6º ano da concessão da patente ao empregado. Que inventou aquele negócio. Que, inclusive, foi contratado para aquilo. Que, inclusive, eu acho isso absurdo. Assim, você não acha isso absurdo? Você não pode se posicionar tanto. É muito complicado, né? Eu acho que a parte mais sensível é o critério da justa remuneração em situações de invenção incidental. Esse é o tema mais sensível. A questão de vocês já definir na lei de que mesmo o empregado tendo sido contratado para aquela finalidade, o empregador terá direito por 5 anos de exclusividade da invenção, 5 anos após a concessão, e a partir do 6º ano, pagar 5% ao empregado que foi contratado para aquele fim,
Eu acho que é uma arbitrariedade. Eu acho que isso tem que ficar entre as partes. Pois é, eu também vou dizer o seguinte, mudando aqui. Não acho um absurdo. Eu acho absurdo uma lei garantir isso sendo que ele não combinou comigo. Eu tô pagando esse cara para me fazer as coisas. Tem coisas que você toma muito prejuízo no início, né? E como é que você vai compensar esse prejuízo? Então, é complicado você ter uma lei que defina dessa forma. Porque aí Tanto um projeto quanto o outro, eu acho os dois muito delicados. Não, é um assunto delicado. É que eu tô querendo me posicionar aqui porque é bom pra mídia social. Não é, Ítalo? Mas eu me posiciono porque é verdade, assim. O cara não tem... É um empreendedor seguro. O pior de empreender é que você tem que arriscar, colocar tudo à prova, e eu sinto essa dor sempre. Tive uma ideia, um serviço novo. Cara, eu movo mundos e fundos aqui para fazer aquele negócio acontecer. De vez em quando não acontece, eu perco o dinheiro todo. E tudo bem, baile. Segue baile. Só que agora vai ter um sócio meu oculto, é um sócio oculto, né? É um sócio oculto, é uma relação... Virou meu sócio, eu nem tô sabendo mais que ele é meu sócio. Eu contrato ele para virar meu sócio. É muito doido isso, né? Então, aí vamos falar da... Então vamos continuar aqui pra gente continuar a discussão. 16924. Distribuição de ganhos de inovação. O autor é o Jonas Donizete, do PSB de São Paulo. Apresentado em 6 de fevereiro de 24. Ano passado agora. Objetivo: propor uma nova regra para a distribuição de ganhos provenientes da inovação criada dentro da empresa. Gente, que loucura. Presumivelmente envolvendo porcentagem ao inventor. Há menção informal a algo como 5% a partir do sexto ano, foi o que você falou. Embora o texto oficial divulgado no portal não detalhe isso, tá? Beleza. Eu acho isso maravilhoso, mas se for combinado antes com o empregador, pô. Olha só. Empregado e empregador. Entre as partes envolvidas. Pelo amor de Deus, né? Só, eu tô aqui, você me colocou nessa função aqui de desenvolvedor de produtos novos. Eu estou desenvolvendo assim, mas esse aqui específico eu achei muito genial da minha parte. Então você me dá 5%? Beleza. A partir disso, sei lá. O meu perfil, Rafael, provavelmente eu ia dar 5%. Claro, vambora. Eu ia fazer, assina aí esse negócio, ir lá no jurídico, faz um contrato aí de 5% para ele nesse negócio novo. Beleza, fechado. Agora, uma surpresa assim, tipo, Rafael, deu certo? 26 bilhões? Pô, eu quero aqui, ó, 5%, metade. Que isso, cara? Tá louco? Bom, vamos lá, continuando. Fora o meu faniquito. Tramitação. Apensado ao PL 2141 de 23, porque a gente falou agora há pouco, em 20 de fevereiro de 24. Em 5 de maio de 25, o relator Josenildo apresentou o parecer recomendando a rejeição do PL 169 de 24, apesar de considerar o mérito do PL inicial, do projeto inicial. Status atual. O projeto está rejeitado no parecer do relator e aguarda definição de destino ou exclusão na SIX. Ou seja, próximos passos. Tá paradinho ali. Então, o 2141 acompanhar se será incluído na pauta da reunião da SIX e possível votação. Se aprovado, segue ao plenário da Câmara. Ok. O 16924, com parecer contrário do relator, pode ser arquivado ou descartado da pauta, mas ainda depende da decisão na comissão. Então, tem a comissão que vai decidir. O texto integral do PL 169... discreto e não apresenta detalhes públicos sobre porcentagens. A menção de 5% a partir do sexto ano não está refletida no conteúdo disponível no portal. Ok, tudo bem. Isso aqui é o que estão falando aqui do que está explícito lá. Ou seja, então... É um assunto nebuloso ainda. Nebuloso, mas que você já está dentro, já escreveu o livro, já sabe do negócio. O melhor caminho agora é o empresário rever os seus contratos. Como? Fazer um aditamento... Já falando de porcentagem? Não, exatamente, pode falar de porcentagem ou não. Se ele contratou aquela pessoa para aquela função e realmente estava prevista uma remuneração para aquilo, não vejo necessidade, já tem lá o contrato. Mas os casos onde podem surgir uma grande inovação de lucro, ideias incidentais, é bom que se faça um contrato, necessário, crucial se fazer um contrato sobre isso, antes de absorver aquela ideia. Atenção, empreendedores. Vai chamar um cara inovador para a sua empresa, faz um contratinho com ele. Já antes para combinar. Prevendo a distribuição de participação. Uma coisa que não se negocia, é inalienável, é o direito à nominação. Então, realmente... Explica melhor. A nominação. Você como inventor, você tem que constar que você é o inventor.
Tudo bem, mesmo Todos trabalhando os lá... diretores, porque é um direito moral. Tá, então, concordo, 100%. Às vezes as empresas falham nisso também. Também né? falham nisso. Aí na hora de também pedir começa a virar um patente, negócio absurdo. Ou põe gente que nem participou daquela... Bota a prima, a mãe, a mulher... O sócio. o Enfim, irmão. aí confundem as coisas. Uma coisa é o direito patrimonial sobre a invenção, no caso de patente, né? Tá. Outra coisa é o direito moral, a nominação como inventor. Então, é importante a empresa observar que quem participou daquele desenvolvimento conste do pedido de patente como inventor. Tudo bem. Acho Certo? legal. Perfeito. Tô dando aqui minha opinião, ninguém pediu, mas eu tô dando. Uma situação incidental que antes de se apropriar daquela inovação, daquela sugestão, solução técnica, enfim, que se faça um documento com o empregado, né, com o colaborador, para se definir qual vai ser a remuneração ali. O que ele vai ganhar? Ótimo. Em condições? Em quais condições? Mas e se eu fizer, por exemplo, os empreendedores estão vendo a gente aqui, tá? Cada um com sua empresinha, uma microempresa, uma média, uma pequena. Ele faz isso tudo. Então, pô, eu vi lá a doutora Elaine lá no podcast, pô, já liguei para o meu setor aqui jurídico, para o advogado que me ajuda, desenvolvi um contrato com o meu colaborador para que se ele inventar, sei lá, um negócio espetacular e der lucro, ele vai ganhar lá, tudo bem, 5%. Mas vai que o PL é aprovado e é 50%. Juridicamente, não, só vai ter, invalida? Só vai ter efeitos a partir da lei, da mudança da lei. Então ele está resguardado até se a lei for aprovada. Aprovou... não vai retroagir, né? Agora imagina só se aprovar uma lei de 50%. Como é que vai ser essa loucura? Vai ser uma loucura. Vai ser demissão atrás de demissão. Não tem como, né? Inviabiliza, né? Completamente. Acho difícil passar um negócio desse, né? Eu também acho. É urgente fazer um novo livro aqui. E aí, aí deixa eu voltar. Então, também tem que levar em conta, sabe, o grau de inventividade, né? Até que ponto? Porque numa patente você tem lá as reivindicações, que é o coração da patente, é o pulo do gato. Tá. E tem coisas que nem tudo foi o inventor sozinho que deu ali o passo a passo da solução. Outros, às vezes o próprio diretor da empresa, o proprietário, enfim, acontece. Sim. Né? Então, eu acho que tem que haver uma ponderação, sabe, de participação mesmo, de considerar ali uma remuneração. Isso é uma matemática difícil, né? Então, é o próprio empresário que vai ter que fazer isso em comum acordo com quem ele chame, ou o trabalhador que esteja ali dando ideias, sugestões, e o empresário acate aquilo como algo importante, né? A gente teve aí também um filme, que até falei para você, Doris. Conta pra gente um pouquinho. Esse é muito interessante, mas aconteceu nos Estados Unidos, né? Então, o filme conta a história do salgadinho, e a fábrica estava falindo, e um dos funcionários que trabalhava na limpeza, sabendo que a fábrica ia falir, ele começou a pensar numa solução de como salvar a fábrica da falência. E como ele era mexicano, ele criou lá um tempero picante e fez os testes em casa. Típico. E para ser agradável para crianças, ele testou até com a própria filha, o filho, não lembro mais. Sim. E aí ele levou essa ideia para a empresa, para a indústria, né? E eles implantaram e virou case de sucesso. E ele foi promovido, ele saiu dos Serviços Gerais e ser diretor de criação. Mínimo, né? Bacana. Isso é uma história bonita, né? É uma história bonita. Tem um filme disso? Tem um filme. Você falou História do Doritos? Eu não sei o nome, assim, tá em... Vejam, essa achei interessantíssimo. Achei muito bacana. Um filme que tá na Netflix, né? Flaming Hot. Disney Plus. Obrigado, Ítalo. Exatamente. Será que o Ítalo vai querer me cobrar uma porcentagem desse podcast aqui? Vale a pena, amanhã é feriado, assistam. Se bem que esse podcast a gente não sabe como ele é pauta fria, mas assim... Flaming Hot, sabor que mudou a história. Sabor que mudou a história. Pô, eu vou querer ver, vou ver hoje. Agora, você sabe que quando eu comecei a estudar esse tema... Por que você foi... porque você via muita... A questão do capital intelectual e tal. E quando a gente ia falar sobre capital intelectual, eu ficava preocupada, porque na época, meu sócio, que foi meu marido, né? Sim. Eu falava, a gente tem que prestar atenção, porque tem que saber antes quem vai estar na plateia. Senão a gente vai despertar ali um conflito. Um mega conflito, é verdade. Eu não vou me sentir confortável de falar sobre um tema sem saber para quem eu estou falando.
Tudo bem. A gente quer saber quem é a plateia por outras razões, né? Mas nesse caso, eu comecei a observar isso. Falei, não, a gente vai falar nesse tema, tem que ser só para os gestores ou para o jurídico. Sim. Tem que definir qual é o lado que a gente está. Porque na advocacia você tem que estar de um lado, né? Sim, claro. Não pode ter dois lados. Sim. A não ser que você seja o conciliador. Sim. Mas depois eu fui chamada para dar uma aula na Petrobras sobre esse tema. E aí? Não estava nem pronto ainda o livro. Trabalho acadêmico, né? Tá. Mas fui chamada para dar essa aula e o que aconteceu? Uma guerra campal ali. Acredito. Tem um monte de De gente um lado, dando ideia. uns engenheiros, do outro, o jurídico. Quando eu comecei a expor o tema, daqui a pouco um virou para o outro e falou assim, peraí, eu assinei esse documento? eu não li isso não, hein? Aí eu não assinei, não. Você assinou? Não assinei. Pera, nem vou assinar mais. Gente, olha, ela não veio aqui para resolver os conflitos internos, não, pelo amor de Deus. E eu tinha combinado com meus sócios, falei assim, olha, você vai lá encerrar essa aula, tá? Porque deu eu problema. duvido que não vai dar problema. E aí, como é que foi? E acontece que o sinal do celular não pegou, e aí ele não apareceu. E eu fiquei ali lidando com aquela situação. Calma, gente, não é bem assim. Vamos lá, vamos. E até eu abro o livro contando essa história. Contando essa história? Exatamente. Pô, que bacana, gente. Bom, livro esgotado. Vamos fazer mais uma aí. Preciso fazer. Mais uma tiragem que é importante pra caramba. Até porque a gente tem, assim, diferentes tratamentos conforme o tipo de invenção, né? No caso de software, o caso de topografias, o caso de Tem invenção. diferentes tratamentos para cada coisa. Existe, assim, tem algumas diferenças de tratamento, né? Então, realmente, nós não temos uma uniformidade legal. No mundo, tem mais avanço em alguns lugares do que outros? Como é que é isso? Quando eu fiz essa pesquisa, aí já tem bastante tempo, Sim. eu peguei e trouxe como exemplo o critério alemão, né? De fazer ali a régua de justa remuneração. Ele coloca lá, justamente, a participação. Eles já estão mais na frente em relação a isso? Estaria, naquela época, sim. Bacana. Mas é um tema espinhoso, né? Eu costumo dizer. Mas eu acho mó barato. E eu acho legal, assim, agora, vamos ver o lado bom, assim. Eu peguei o lado que pode incomodar os empreendedores, empresários, etc. Que se arriscam demais. Mas vamos pegar o lado bom. Você pode hoje estar realmente... não quer arriscar tanto e ganhar uma porcentagem de uma grande inovação. Ser um intraempreendedor mesmo e ganhar financeiramente, inclusive, com isso. Não só o seu nome, que é o mínimo... mas também ganhar uma remuneração a mais. Eu acho que agrada a todo mundo. Vamos supor que eu fosse dono que o clube virasse uma grande empresa. Ter um monte de funcionário lançando grandes produtos e serviços e ganhando uma remuneração justa para isso, uma remuneração não, uma porcentagem de lucro justa, eu acho ok. O justo, razoável, né? Acordado, razoável, bacana. Porque o justo é muito subjetivo. Você acha que um PL... precisa sacramentar exatamente ou ele pode manter aberto para negociação? Eu acho que tem que... Vamos falar com os nossos deputados aí, falar com os deputados do Rio de Janeiro, pelo menos que estão aqui próximos. O que você acha? Eu não sou a favor de que eles se metam nessa história assim. Sacramentar número e porcentagem, né? Eu acho que é muito perigoso isso. Mas é bom ter uma lei, pelo menos, para dar uma regulamentada. Eu acho que tem que deixar, né? ali como um acordo entre as partes. Não definir que justa remuneração é 50%. Porque ele não sabe nem, ele não viu o DRE desse produto. É que o problema é que se não faz esse comum acordo antes, é que é arbitrado pela justiça em 50%. Isso é ruim. É preciso ter assim, a consciência, né, a disciplina e o conhecimento, sem dúvida, do empresário de que ele tem que fazer um documento, um contrato com o seu colaborador. Tem que ter um regulamento interno. Você faz isso? Sim, não é razoável colocar assim, vamos dar uma viagem no final do ano. Eu, às vezes, até coloquei no livro o faqueiro, né? Vamos dar um faqueiro. Um faqueiro. Excelente. Exatamente. Não tem condição, gente. Assim, um broche. Não pode. Não vou dar um diploma ali do melhor funcionário do ano porque trouxe uma ideia. Não dá. Não pode. Não é razoável. Não, também não acho razoável. A gente tem que buscar sempre a razoabilidade. Você fala muito disso. Você fala sobre isso no livro. Sim. Gente, tô doido pra ler esse livro. Esse livro é interessante. Ele tem um problema. Ele tá esgotado. Não, um problema bom, né? Problema bom. E a Vale do Rio Doce me procurou no meio da pandemia para eu falar um pouco sobre isso. Ceder o exemplar, né? Porque não tinha. Pô, que bacana. Parabéns, viu? Consegui ceder um exemplar. Parabéns. Vamos fazer um CTAzinho final aqui, que já acabou o nosso tempo. Se o empresário viu esse podcast, ficou preocupado, está querendo se ajeitar aí, pode falar com você direto. Pode falar, estou à disposição. É direto pela sua marca?
Aí como advogada. Como advogada mesmo, né? Porque a Solmark é só patente, né? A Solmark é uma agência, né? Uma consultoria em fazer o registro de marcas. De marca, fazer patentes. Tá. A parte mesmo jurídica... Vai falar com você, doutora Elaine Prado. Elaine Prado. Mas tem Ribeiro também aí, né? Eu também tenho Ribeiro. Elaine Ribeiro do Prado, mas eu uso o meu nome de guerra, Elaine Prado. O meu é Ponzi, mas eu sou Ribeiro também. Muito bom, doutora. Foi excelente o papo. Eu acho que a gente pode até trazer mais atores para falar um pouco sobre isso. Importante. Trazer uma pessoa super a favor, outra super contra, dar uma agitada nesse tema. Eu fiz aqui o papel dos dois, né? Eu acho que realmente tem pontos, tudo na vida, né? Tem pontos positivos e negativos. Sim, sempre, né? Achei muito legal, parabéns pelo seu trabalho. Estamos esperando mais uma tiragem desse livro. Para falar com você, faz como? Bom, eu tenho meus canais, né? Sim, Elaine Prado. Eu tenho o celular, tem rede social. O que você quer passar? Quer passar aqui a mídia? O LinkedIn, por exemplo? Ou o Instagram? Elaine Prado, _advogada. Elaine Prado, _advogada. Para falar sobre... É mais dinâmico, porque ali é Instagram, tem até Reels. Eu gosto de gravar Reels. Ótimo. Falar sobre curiosidades da propriedade intelectual. Ótimo, ótimo. Muito importante. Bom, é isso. Queria te agradecer mais uma vez. Foi muito bom esse papo. E vamos fazer essa tiragem logo, fazer uma inauguração aqui e chamar uns deputados pra gente bater um papo. Aliás, a gente pode fazer, inclusive, um podcast com alguns deputados aqui, pra bater um papo sobre isso. Não é válido? Inclusive, talvez chamar o Donizete, esqueci o nome deles agora. Chamar esses deputados todos aqui, né? Pra falar um pouquinho, saber o porquê dessa rejeição. Por que ele rejeitou? Qual foi o argumento que ele teve, né, pra rejeitar? Precisamos mergulhar mais nisso. Vamos mergulhar um pouquinho. Jonas Donizete, PSB São Paulo. Tá no seu mandato ainda. Josenildo também estava no mandato dele, do PDT. E o Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal. Bom, pelo menos eles começaram um movimento, né? Achei interessante, importantíssimo. Sim, isso tem que ser falado. Então, gente, é isso. Um prazer enorme ter você. Cara, curte esse podcast, que esse aqui foi 40 minutos de pura adrenalina, né? De um negócio que vai dar o que falar. Então, se quiser uma especialista para falar sobre isso, doutora Elaine Prado, Elaine Prado _advogada. Espero vocês, curta, compartilha com seu amigo que teve uma ideia boa. Aliás, isso aí é ótimo. Compartilha esse podcast com aquele seu amigo que teve uma ideia genial que deu lucro na empresa grande. Para ver que treta que vai dar. Igual a coisa, chama a Elaine para falar com vocês, tá bom? Um abraço grande, até a próxima. Tchau, tchau.